Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Professora, eu preferi gravar o meu seminário porque, como eu e a Juliana moramos dois, aí não tem como de eu fugir dela, porque não tem ninguém que me ajuda com ela no meio da semana. O que ajudava era a creche, mas agora a creche não está funcionando por causa da pandemia. Aí eu preferi gravar um seminário, agora já tá 2 da manhã, aí eu preferi esperar ela dormir para tudo ficar calma para me poder gravar, porque na última vez ela fez muito barulho e isso me deixou muito chateado. Aí por isso eu peço desculpas. E eu vou dar uma continuidade do nosso seminário, eu vou falar de controle neurohormonal da atividade cerebral. Além do controle direito da atividade cerebral, pela transmissão específica de sinais neurais do tronco cerebral para as regiões corticais. Ainda outros mecanismos fisiológicos é muito usado para controlar a atividade cerebral. Lembramos que esses mecanismos consistem na secreção da gente, que é hormônios neurotransmissores excitatórios ou inibitórios na própria substância do cérebro. Esses neurohormonais, em geral, persistem por minuto a dia e, consequentemente, permitem longos períodos de controle em vez de apenas ativação ou inibição instantânea. Temos três sistemas neurohormonais que foram estudados em detalhe no cérebro do rato. O primeiro deles é o sistema da neuroepinefrina, e o segundo é o sistema da dopamina, e o terceiro é o sistema da serotonina. Lembramos que esses três sistemas têm diferentes efeitos no nível de excitabilidade em diferentes partes do cérebro. O sistema da neuroepinefrina, ele funciona como um hormônio excitatório. Então, aqui na imagem onde eu coloquei a seta vermelha, ele se dispersa para praticamente todas as áreas do encéfalo, que significa que esse hormônio ele vai ser produzido por aqui, mas ele vai espalhar por todas as partes do encéfalo. Agora vamos falar do segundo sistema, que é o sistema da dopamina. A dopamina é excitatório em algumas áreas, mas também ele é inibitório em outras. Os sistemas serotoninérgicos e dopaminérgicos são direcionados para as regiões muito mais específicas do encéfalo. O sistema dopaminérgico, principalmente, é direcionado para as regiões dos gânglios da base. A última sistema, que é o sistema serotonina, lembramos que a serotonina em si ele é inibitória e a serotonina é energético, mas para as estruturas da linha média. Agora eu vou falar de sistema neurohormonal no cérebro humano. Aqui na figura ele mostra a área do tronco cerebral no cérebro humano que ativam 4 sistemas neurohormonais. Os mesmos 3 discutidos para o rato, e que é neuropinefrina, dopamina e serotonina. E o que vai completar 4 é o sistema acetilcolina. Algumas das funções específicas desses mecanismos são as seguintes. A primeira deles é o núcleo celuloso e o sistema da neuropinefrina. O lucro celuloso é a pequena área situada bilateral e posteriormente nas junções entre a ponte e o mesencéfalo. Lembramos que a fibra nervosa dessas áreas se espalha por todo o encéfalo, como mostrado para o rato, liberando neuropinefrina. A neuropinefrina, em geral, excita o cérebro para aumentar as suas atividades. Entretanto, ela tem efeitos inibitórios em algumas áreas cerebrais, por causa de receptores inibitórios em certas sinapses neuronais.
A segunda é a substância negra e o sistema dopaminérgico. A substância negra se localiza anteriormente na parte superior do mesencéfalo e os seus neurônios se projetam em sua maioria para o núcleo caudal e para o putamen e o proencéfalos, onde libera as dopaminas. Outros neurônios situados nas regiões adjacentes também secretam dopaminas, mas enviam as suas projeções para as áreas mais ventrais dos encéfalos, em especial para hipotálamo e para o sistema límbico, que eu vou citar lá na frente. Acredita-se que a dopamina atua como transmissor inibitores nos gânglios da base, mas em algumas regiões ele é possivelmente excitatório. A destruição dos neurônios dopaminérgicos na substância negra é a causa básica da doença Parkinson. Agora eu vou falar do terceiro, que é os núcleos da RAF e o sistema do serotoninérgico. Na linha média do ponte e do bulbo, existem diversos núcleos estreitos, chamados de núcleo girafe. Lembramos que muitos dos neurônios nesses núcleos, ele libera serotoninas. Eles enviam as fibras para o encéfalo e algumas fibras para os cortes cerebrais. Ainda outras fibras desses para a medula espinhal. A serotonina libera na parte terminações nervosas da medula, tem a capacidade de suprimir a dor. E a serotonina é liberada nos encéfalos e proencéfalo quase certamente desempenha papel inibitórios essenciais para a indução do sono normal. Agora vamos falar do quarto, que é o último, os neurônios gigantes celulares das áreas retículos excitatórias e os sistemas colinergéticos. A fibra dessas grandes células significa gigantes células, e se divide imediatamente em dois ramos, um que se dirigem para cima, para o nível superior do cérebro, e o outro se dirige para baixo, pelo trato retículo espinhal, para a medula espinhal. A substância neurohormonal libera em suas extremidades a acetilcolina. Na maioria dos locais, a acetilcolina funciona como os neurotransmissores excitatórios. A ativação desses neurônios colinérgicos promove um sistema nervoso abruptamente desperto e excitado. Outros neurotransmissores e substâncias neurohormonais secretados no cérebro. As listas de outras substâncias neurohormonais que funcionam tanto em sinapses específicas quanto por as suas liberações nos líquidos do céfalo, que são encefalinas, gama, glutamato, vasopressina e hormônio ACTH, hormônio AMSH, neuropeptídeo, epinefrina, histamina, endorfina, angiotensina 2 e neurotensina. Esses hormônios, tudo que eu citei, existem em diversos sistemas neurohormonais cerebrais e a ativação de cada um tem os seus próprios papéis no controle de qualidade diferente das funções cerebrais. Dando uma continuidade, agora vamos falar do sistema límbico. A palavra límbico significa borda. Originalmente, o termo límbrico era usado para descrever a estrutura da borda ao redor das regiões basais do proencéfalo. Porém, conforme apresentamos mais sobre as funções do sistema límbrico, o termo sistema límbrico foi expandido para significar todos os circuitos neuronais que controlam o comportamento emocionais e as forças motivacionais. Uma parte importante do sistema límbrico é o hipotálamo e as suas estruturas relacionadas. Então, o sistema límbrico, além dos papéis que ele já tem, que eu já citei lá em cima, que é um papel muito importante, ele também tem um outro papel, que é de controlar muitas condições
interno do nosso corpo, como que é igual à temperatura corporal, osmolaridade dos líquidos corporais, os desejos de comer, beber, controle de peso corporal. E essas funções do meio interno são coletivamente chamamos funções vegetativas do cérebro. E as suas controles estão intimamente relacionados aos comportamentos. Obrigada, gente. Acabou a minha parte.